Olá a todos e a todas, muito bom receber vocês aqui nesse espaço de diálogo propositivo. Esse é o quarto debate do Diálogos DC 90 anos, uma iniciativa do Jornal Diário do Comércio que tem o objetivo de debater temas relevantes e com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS da ONU. E essa iniciativa também faz parte do Movimento Minas 2032, que já é uma articulação de diferentes agentes para a consolidação desses ODS. E a ideia aqui é de provocar discussões sobre uma sociedade mais justa e igualitária e assim contribuirmos para a construção de um futuro melhor. Então, como eu falei, esse é o quarto debate, já tivemos aqui outras discussões muito ricas, trazidas por pessoas diversas que representam diferentes áreas, o setor produtivo, a iniciativa privada, o terceiro setor, a universidade e as instituições de uma forma geral. Todos esses debates estão no site diariodocomércio.com.br e no YouTube do jornal. A gente já discutiu sobre educação e cultura, inovação e produção tecnológica, qualidade de vida e ambiental, e hoje vamos conversar sobre um tema que atravessa todos esses outros assuntos. Vamos falar sobre qualidade da cidadania e da democracia. Se pegarmos a lista dos 17 ODS da ONU, vamos ver que, assim, de fato, todos passam por esse tema, democracia e cidadania. Mas a gente escolheu um objetivo que talvez resuma o que vamos falar aqui hoje, que é o de número 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Bom, só pelo que a gente já falou aqui nessa introdução, deu para ver que pode ser uma conversa densa, então não vou me alongar nessa introdução e convidar já a presidente do Diário do Comércio, a Adriana Muls, para dar essas boas-vindas. Oi, Adriana. Ei, Paola, muito obrigada. Queria, antes de mais nada, dar boa tarde a todos e todas, né? Agradecer aí a presença da Grazi, do tutor Jarbas, da Rafaela, da Luísa, do professor Raimundo e a sua, Paola, sempre contribuindo com essa mediação desses debates, que têm sido, sim, né, muito ricos, de fato, já foram muitas discussões que tivemos aqui, né, e que nos fizeram refletir, nos inspirar, que nos incomodaram e também que nos emocionaram, né? Verdade. Quem acompanhou, está lá, como a Paola disse, no canal do Diário do Comércio no YouTube, vale a pena resgatar, né? Realmente o objetivo dessas discussões é a gente provocar, né? Provocar, despertar, né, uma consciência em cada um que nos vê, que nos assiste, que participa dessas conversas, enfim, para o que nos cabe, né, nesse mundo hoje, né, se a gente quer, de fato, construir um mundo melhor. E qualidade da democracia, cidadania e democracia, né, não é à toa que a gente está provocando esse debate neste momento, né, e foi propositadamente colocado pouco antes das eleições, né? Mas eu acho que é um tema que passa por quer dizer, uma reflexão geral, né? Num envolver-se, né? Como que nós, cidadãos, lideranças, nos envolvemos, né, para ser cidadãos, para exercer uma democracia, a gente precisa se envolver com as questões da sociedade, participar delas, né? Não só ter consciência na hora de votar, mas também se envolver com os programas políticos, com seus candidatos, com o que está sendo feito e propor também, né, ações e projetos de futuro que passa por essa discussão aqui também. Então, qual é o futuro que queremos, né? A gente precisa se apropriar desse futuro que a gente quer, né? Então, hoje aqui vamos falar de democracia e cidadania, né? O Diário do Comércio acredita que é essencial propor essas discussões, principalmente num ano tão importante como esse, né? E esse ano é importante também porque o Diário do Comércio comemora seus 90 anos de fundação, né? Com essa essência muito clara, com um propósito muito claro de contribuir para o desenvolvimento do futuro de Minas sob a ótica do bem comum, né? Então, não é à toa também que estamos realizando essa edição especial desse 90 anos. Né, com esses temas tão importantes, estruturantes
né, para a sociedade e para o futuro que queremos, qual é esse futuro que vamos projetar e qual é a nossa participação na construção desse futuro. Então, bem-vindas e bem-vindos, né, todos, para mais um debate. Espero e tenho certeza que será de novo inspirador e provocador, né, e que que a gente se aproprie da nossa responsabilidade, né, no que nos cabe para essa construção. Obrigada, Paola. Obrigada a você, Adriana. Vamos então em frente, vou apresentar aqui alguns dos participantes do debate de hoje. A Grazi Mendes, que é Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na Consultoria Global de Tecnologia, a ThoughtWorks. O Dr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. A Rafaela Lima, fundadora da ONG Agência de Iniciativas Cidadãs. A Luísa Camargos, a primeira profissional de relações públicas com síndrome de Down no Brasil e que hoje também é podcaster e influencer digital. E o diretor do Instituto Orió e representante do movimento Minas 2032, o professor Raimundo Soares. Então, para abrir esse debate, eu convido a Grazi Mendes para ela se apresentar, mas eu vou ler aqui um trechinho do que é a Grazi, para eu não falhar aqui em nenhuma posição, porque é grande o currículo. Além de Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na ThoughtWorks, a Grazi também é palestrante do TEDx, é uma das maiores influenciadoras digitais na área de recursos humanos e professora das principais escolas de negócios do país. Ela também acumula cerca de 20 anos de experiência com atuação em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos. Ela também é cofundadora da Ponte, que é um hub de diversidade e inclusão, e do cursinho popular pré-ENEM do Morro do Papagaio. Então, bem-vinda, Grazi. Queremos muito te ouvir sobre esse assunto, então é com você. Muito obrigada. Quero também desejar boa tarde a todos, a todas, a todos que estão acompanhando essa conversa aqui com a gente. Já deixar o meu agradecimento cada vez que eu recebo convite para participar de conversas que tratam de temas que nos atravessam dessa forma tão potente, ao mesmo tempo nos convida a imaginar outras possibilidades e futuros, né, com S no finalzinho, futuros mais plurais, mais inclusivos, mais diversos para todas as pessoas. Isso renova na gente a chamada esperança, né? E a esperança, como diz Santo Agostinho, tem duas filhas lindas: a indignação em relação àquilo que não está bom e que a gente precisa mudar, e a coragem que a gente precisa para fazer as mudanças necessárias. Então, para começar essa conversa, eu queria me autodescrever também para que a gente possa refletir sobre alguns passos, alguns movimentos para tornar as nossas falas, conversas como essa, cada vez mais inclusivas. Então, para quem pode me ouvir, mas não pode me ver nesse momento, eu sou uma mulher negra de pele clara, estou aqui com tranças nagô compridas, com algumas mechas soltas, num tom meio caramelo, assim. Estou usando hoje um brinco pequeno, perolado, um casaquinho que tem como ilustração uma ilustração das favelas do Brasil. Ao fundo tem um painel, e nesse painel tem uma ilustração de uma mulher negra usando um turbante amarelo e uma blusa roxa. E o que eu trouxe para essa conversa é a gente refletir principalmente sobre a questão da diversidade, da equidade e inclusão, que funcionam hoje como vetores de transformação do mercado de trabalho, mas também que traz para a gente reflexões sobre esses futuros das nossas organizações, e que também qual que é o papel que as organizações têm diante de todo esse contexto. Então, hoje eu atuo numa consultoria global de tecnologia, então a gente está falando de uma das áreas que mais cresce, que mais gera oportunidades, mas também que tem redefinido muito do que a gente chama dos futuros do trabalho, e gerando mais oportunidades também. Então eu trago falando um pouco desse lugar. Falo de um lugar também, né, de professora que acredita genuinamente na potência da educação para transformar as realidades, e também porque a educação me salvou. Então, como uma menina negra de origem periférica, né, filha de empregada doméstica, que cresceu num contexto, numa sociedade que apontava que as filhas de empregadas domésticas só poderiam ser as empregadas domésticas das filhas das patroas, numa redução de sonho,
como uma carreira hereditária e poucas possibilidades possíveis, eu também venho aqui nesse lugar, né, de quem acredita muito na potência da educação e na potência da gente abrir caminhos para que as pessoas possam sonhar e ocupar todas as posições que elas queiram, possam ampliar seus horizontes e não terem seus horizontes reduzidos. Esse é o trabalho que a gente faz ali no pré-ENEM do Morro do Papagaio, e tem um lugar também que é esse lugar, né, mais ativista, para que a gente possa participar de conversas como essa, mas principalmente de ações coletivas, para que a gente possa ampliar as oportunidades. E quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho, eu sei que algumas pessoas ficam acreditando que isso é uma tendência nova, que isso é uma modinha, que é algo que a gente pode começar desconstruindo isso. Diversidade é fato, né? Não é simplesmente um tema da moda, é fato. Nós somos plurais, nós somos diversos como sociedade. Então, quando a gente olha para a sociedade brasileira, a gente tem 24% da nossa população tem algum tipo de deficiência, visível ou invisível. E apenas menos de 1% dessa população está no mercado formal de trabalho. Quando a gente olha para as mulheres, nós representamos aí 52% da população. Quando a gente olha para os papéis de liderança que a gente tem nas grandes organizações, essa representatividade fica abaixo de 30%. Quando a gente olha para a população negra, que é a maioria da população, 56% da nossa população, e a gente olhar para as organizações, eu como uma diretora, né, dentro de uma grande empresa, eu represento menos de 1%, né, de outras mulheres que se parecem comigo, e ao mesmo tempo eu faço parte do maior grupo étnico desse país. Mulheres negras representam 27% da nossa população e estão subrepresentadas, né, nas posições de liderança. Então, quando a gente está falando sobre refletir a diversidade da nossa sociedade nas organizações, isso deveria ser desejável, isso deveria ser o que a gente deveria normalizar, mas a gente sabe que a gente está muito longe disso. Então, trabalhar a diversidade é simplesmente a gente fazer esse reflexo da sociedade para a qual as organizações funcionam, estão criando produtos, estão criando serviços, estão criando soluções, e a gente tem uma longa caminhada pela frente. E quando a gente pensa em inclusão, que é essa segunda palavrinha, aí a gente está fazendo ações efetivas. A inclusão não é sobre a intenção de ter espaços mais diversos e mais plurais, é como que efetivamente a gente faz com que o nosso discurso de que todas as vidas importam, de que as pessoas merecem as oportunidades iguais, de que todos esses discursos se materializem na prática. A gente precisa de ações intencionais e efetivas, porque se a gente não agir efetivamente em prol da inclusão, a gente vai continuar repetindo como padrão de normalidade a exclusão. Porque os nossos espaços, os nossos ambientes, né, onde a gente tem as dinâmicas de poder estabelecido, ainda são espaços muito homogêneos, que não dão conta de toda essa pluralidade da nossa sociedade. Por isso, a gente chega nesse momento da história em que a gente olha e começa a se questionar, né, cadê as outras pessoas? Cadê as outras vozes, as outras perspectivas? Por que diante de tantos problemas complexos que a gente tem hoje, diante de tantos desafios, o que a gente trouxe até aqui, esses espaços mais homogêneos de tomada de decisão, não dão conta de nos conduzir para futuros melhores que a gente busca e espera. Por isso, diversidade, equidade e inclusão não pode ser vista apenas como uma pauta optativa, mas como uma mudança imperativa para todas as organizações. E essa mudança passa por alguns impactos, e eu queria pontuar e trazer aqui 3 macro impactos para as organizações, para as empresas, e o primeiro deles é essa conexão com a inovação e com performance. Então, aí a gente já vem há muito tempo estudando, e empresas gostam muito de números, de dados, de gráficos, e a gente já tem vários estudos, principalmente os estudos criados aí pela consultoria global McKinsey, ali desde 2017, que vem mostrando a efetividade de ter ambientes mais plurais e mais diversos, e como existe uma conexão direta entre diversidade e inovação. Espaços homogêneos são espaços de repetição. A gente faz coisas ali que podem ser um pouquinho diferentes, mas acaba sendo um pouco mais do mesmo, porque
a gente pode até ter espaços um pouco mais confortáveis para as pessoas que fazem parte quando estão em ambientes mais homogêneos, né? Porque a gente se conforta na homogeneidade, a gente gosta de andar com pessoas parecidas com a gente, com os nossos iguais, a gente participa de reuniões, assim, e aí as reuniões são rápidas, porque todo mundo concorda com todo mundo, então dá aquele quentinho no coração, você fala, ó, tá todo mundo alinhado. Mas a gente precisa fazer o teste do pescoço e olhar para ver se a gente não está falando com pessoas muito semelhantes da gente, com histórias parecidas, e ver se a gente não está numa câmara de eco, né? E se a gente não está dentro desses espaços que reforçam uma ilusão muito restrita de realidade, como a gente não dá conta de uma realidade complexa se a gente vive em ambientes muito homogêneos. Então, a gente pode até se confortar na homogeneidade, mas a gente só aprende na diversidade. A gente aprende em espaços em que eu venho com uma ideia, eu venho com uma visão, uma percepção do mundo, dos problemas, das soluções, e aí eu sou desafiada por percepções que são diferentes da minha. Vão desenvolver curiosidade, que é fundamental para os processos de inovação, vão desenvolver percepções e desafio das crenças, vão nos convidar a fazer algo que muitas vezes a gente sabe que a inteligência é associada a novos conhecimentos, a nossa capacidade de aprender, mas já é comprovado que a inteligência, e diante de um mundo tão transitório, com tantas mudanças, a nossa capacidade de desaprender passa a ser tão importante quanto a capacidade de aprender coisas novas. Então, ambientes mais plurais e mais diversos nos ajudam a desaprender aquilo que não faz mais sentido. Algumas crenças que a gente construiu e trouxe até aqui e que simplesmente são insuficientes, são reducionistas e deixam à margem, né, outras soluções que poderiam ser mais potentes. Então, já existem muitos estudos fazendo essa correlação entre esses ambientes mais diversos e mais plurais e a capacidade desses times e desses grupos de resolver mais e de forma melhor os problemas que estão colocados para a gente, sejam problemas de criação de soluções, de produtos ou de serviços, ou até mesmo, né, de soluções para construir outras novidades, né, e inovações que ainda não estão presentes. Então, diante desses macro impactos, e esse impacto na inovação e na performance já está mais que comprovado aí nesses relatórios, nas experiências, e a gente vê isso no dia a dia quando a gente faz parte de organizações que são mais diversas. O segundo ponto é que é muito importante processos de atração e de retenção de talentos dentro das empresas, não é? A gente está sempre em busca, né, de encontrar pessoas que estão capacitadas, habilitadas e que vão nos ajudar a resolver os problemas. E na sociedade a gente tem, né, principalmente essa nova geração aí que vem para as nossas organizações, que já entenderam muito dessa questão de que a gente aprende mais em ambientes mais plurais e mais diversos. E são profissionais que querem construir, né, bonitas e potentes histórias de trajetórias profissionais e querem, por exemplo, sabem que 72% do consumo brasileiro vem de grupos que fazem parte desses grupos que são historicamente minorizados, né? Como comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas negras, mulheres. Então, esses profissionais querem e escolhem hoje fazer parte de empresas que já têm ações efetivas para a diversidade, equidade e inclusão e querem fazer parte desses contextos. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade das empresas, essa é uma grande questão. Empresas que não estão se movimentando e rapidamente para conseguir terem ações efetivas para além do discurso, tá? Ações concretas, já começam a ver os impactos na atração e na retenção de talentos. Participo de muitas entrevistas de emprego, né, que o pessoal vem participando, e nós, como representantes das organizações, nós temos sido entrevistadas por essa geração, que começa assim, olha, o que vocês estão fazendo na prática? Quais são as ações efetivas? Como é que é o quadro de funcionários de vocês? Como é que está a participação dos grupos subrepresentados? O que tem de plano de desenvolvimento de carreiras? Né? Então, a gente passa a ter que dar respostas efetivas para isso, para que a gente possa conseguir ser uma das empresas de escolha, né, desses grandes profissionais que vêm para cá. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro é o impacto na reputação.
toda liderança e todas as organizações precisam refletir o espírito do nosso tempo, então precisam dar conta das grandes questões que estão colocadas no nosso tempo. E a construção, a redução das injustiças sociais, né, essa maior participação, né, de outras vozes e a criação de outras narrativas é uma grande urgência do nosso tempo, e as organizações que não avançam dentro dessa jornada têm um risco de reputação muito grande. A gente já vê desde falas de representantes ou de executivos de algumas organizações que não avançam nessa jornada, o impacto que isso tem nos negócios. A gente vê campanhas, né, o quanto que algumas campanhas que saem sem essa lente da inclusão e da diversidade passam a gerar um impacto muito negativo para essas organizações, por convicção ou por pressão, as empresas passam a ter que não somente, né, criar as suas campanhas para fora, mas também serem muito coerentes em tudo o que fazem. E aí a gente está falando a coerência do discurso, a gente está falando a coerência da prática cotidiana, né, do que acontece todos os dias, a gente está falando a coerência na escolha de toda e no impacto de toda a cadeia. Então, não adianta eu ter uma campanha alinhada, eu ter algumas ações, mas aí na escolha de parceiros, de fornecedores, eu não ter esse cuidado também e essa lente. Então, a gente passa a ter uma responsabilidade sobre toda a cadeia e sobre todo o ecossistema que a gente faz parte. Então, acho que esses 3 pontos, então, né, que é o impacto na inovação e na performance, a atração e retenção de talentos e o impacto na reputação, isso faz parte de uma agenda necessária e estratégica para as organizações acompanharem, e por isso que não é só quando sobrar tempo, quando sobrar um orçamento extra, isso precisa estar na agenda, né, como pauta, agenda de crescimento, em todas as reuniões, precisa ter metas, precisa ter métricas, acompanhar, precisa ter governança, equipe, então essa é uma grande questão. Só que por que a gente ainda não está lá, né? Tem uma pesquisa recente que mostrou que nesses últimos anos, principalmente aí em anos de pandemia, a gente teve 85% das organizações que se movimentaram em ações ligadas à diversidade, equidade e inclusão. Mas quando a gente pergunta, né, nessa pesquisa, o quanto que as organizações avaliam esses esforços, menos de 14% das organizações avaliam que os esforços tiveram mudanças efetivas. Então, o que está acontecendo? A gente ainda está muito na intenção, para além do resultado efetivo ou da nossa capacidade de perceber que não é uma ação isolada, que não é um processo isolado, que não é uma única campanha, que não tem uma pílula da desconstrução, que todo mundo toma, a partir de hoje somos já uma empresa plural, diversa, ou somos lideranças que dão conta das questões, que não é um sprint. Eu costumo dizer que é uma maratona que não tem uma linha de chegada, que cada vez que a gente dá um passo, faz uma ação, a gente tensiona uma estrutura, e ao tensionar essa estrutura, outras questões se colocam e a gente dá próximos passos, em busca dessa construção, que ela é um pouco utópica, mas nos movimenta, né, que é para mudar as estruturas, aquilo que a gente trouxe, que não está fazendo mais sentido. E para isso eu também trago mais 3, então, desafios. Se a gente tem aqueles 3 impactos, eu fecho com os nossos 3 desafios. E o primeiro deles a gente fala muito que liderança e cultura são as 2 faces da mesma moeda quando a gente olha para as empresas, né? A gente tem um desafio de termos lideranças mais inclusivas. Essa é uma competência essencial para qualquer pessoa que se coloca ou que queira trilhar uma caminhada de liderança do nosso tempo. E a pesquisa da Korn Ferry mostra que lideranças inclusivas são raras no mundo. Menos de 5% das lideranças podem ser incluídas, né, dentro dessa definição de lideranças inclusivas. Quando a gente olha para o Brasil, dá mais tristeza no coração, porque esse percentual cai para 2%, o que coloca aí um desafio de acelerar. Então, se você está participando dessa conversa, é uma liderança ou pretende ser, acelere o seu processo, né? Se você ainda está achando que essa é uma discussão, que é um mimimi, que é para que a gente está fazendo ações afirmativas, por que a gente está falando sobre mulheres, por que a gente está falando sobre pessoas negras, por que a gente está falando sobre essas conversas, se você ainda está nesse ponto,
você já está atrasada, já está obsoleta e precisa acelerar seu processo, né? Avançar o seu processo de se formar como uma liderança mais inclusiva, porque são essas lideranças que vão nos ajudar a construir esses espaços, né? Que, para além de diversos, também vão ser espaços mais seguros para as pessoas, que vão trazer essa inclusão como as ações, para que as pessoas possam vir com todas as suas identidades, com toda a sua potência, e não gastar uma energia absoluta, absurda, para não serem quem são dentro desses espaços. Então, vamos deixar as pessoas gastar energia para quê? Para resolver os problemas que têm, e não para elas se deformarem, para se conformar com espaços que não dão conta das identidades. Então, liderança inclusiva é hoje um desafio para todas as organizações. O segundo é a gente lidar com o paradigma do conforto. O que é isso? As empresas querem avançar dentro dessa jornada de serem mais diversas e mais plurais, mas querem fazer isso de forma confortável e segura. E o recado que eu tenho para dar é que não tem jeito. Não tem jeito, porque não tem transformação sem desconforto. Então, ou a gente abraça o desconforto. Eu escuto alguns executivos, sou convidado para participar aí desses grandes eventos, e aí tem alguns executivos que falam: a gente começou a falar sobre mulheres em posição de liderança, começou a dar um monte de treta. A gente começou a contratar mais pessoas negras, começou um monte de treta. Eu falei: o problema não está na entrada e nem né, nesse crescimento das pessoas dentro das organizações. A questão é que, quando a gente, né, traz as pessoas, o problema está no racismo, no machismo, no capacitismo, né, na LGBTQI-fobia. Então, o problema está nessas questões. E quando a gente traz para dentro das organizações, a gente precisa aprender a lidar com essas questões. A gente precisa ter musculatura, a gente precisa ter letramento, precisa ter destreza para encaminhar e resolver os problemas. Então, não vai ser quentinho, não vai ser. Eu falo que é simples, mas não é fácil. É simples porque ter empresas mais plurais e mais diversas é uma mensagem simples, mas não é fácil porque requer um envolvimento de todas as pessoas, a gente aprender, desaprender, construir possibilidades. Não tem receita. O que vale para a TW, o que vale para a minha organização é totalmente diferente do que vai valer para a organização de outra pessoa que está aqui. A gente vai precisar ter um esforço para isso avançar. Então, esse paradigma do conforto é o nosso segundo ponto de desafio. E o terceiro, e por fim, não existe ambiente diverso, plural e inclusivo sem intencionalidade. Não tem jeito. Não dá para dizer: aí o processo está aí, as oportunidades estão aí, as coisas estão aí, e achar que as coisas vão acontecer de forma natural, sinérgica. Não vão acontecer. Se a gente não tem ações, algumas empresas chegam e falam: não, a gente já avançou, nós já somos uma empresa mais plural, mais inclusiva. Eu falo assim: então prova. Quais são as ações? Qual que é a agenda? Qual que é a agenda de ações efetivas para além da intenção? O que você está fazendo? Nos 3 R's lá: em recrutamento, em reconhecimento, em representatividade, e como é que isso está se desdobrando na ponta e no impacto e na responsabilidade que você tem na sociedade. Porque sem intencionalidade, as coisas não vão acontecer. Sem metas, as coisas não vão acontecer de forma efetiva, sem estrutura, organização. Se já estão acontecendo na organização em que você está, dá uma checada, cheque dados, cheque os números, vê se isso está acontecendo na prática mesmo, porque é uma caminhada, é uma jornada difícil, porque a gente tem um histórico, a gente fala que essas questões são estruturais, porque elas não são um caso isolado, uma situação específica. Se está na estrutura, a gente só vai mudar mexendo também na estrutura. Então, é uma mudança que ela precisa de ter todo mundo, mudando as mentes, mudando a estrutura, mudando as mentes, acontecendo ao mesmo tempo. E aí, fechando esse tempo, eu não sei se eu passei um pouquinho, né, do tempo que foi me dado, eu só queria fechar com uma frase que eu gosto muito, da Angela Davis, que diz que a gente precisa agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e a gente precisa fazer isso o tempo todo.
Essa é a frase que, para mim, se conecta muito com essa ideia da intencionalidade. Acordar todos os dias e pensando que tem sempre alguma mudança que a minha caneta vai alcançar, que o meu movimento vai alcançar, e que, portanto, eu posso fazer na micro-revolução, ou seja, na tomada de decisão cotidiana, mudanças que vão nos ajudar a construir futuros mais plurais e mais diversos, e não tem neutralidade nessa história, porque se eu não estou usando a minha caneta para fazer isso, eu estou usando a minha caneta para manter essas exclusões, as marginalizações que existem hoje dentro das organizações e, portanto, construindo, né, ou deixando de lado a única possibilidade que a gente tem de esperançar um futuro melhor, que é essa construção mais plural, mais inclusiva, mais diversa. E quero agradecer por esse tempo e pela atenção de todo mundo, que é uma das coisas mais bonitas que a gente pode dar para alguém hoje, que é a atenção. Muito obrigada. A gente que agradece, Grazi, acho assim, né, que foram várias frases que a gente poderia desdobrar, né? Frases muito potentes para a gente ouvir de novo. Tem uma que me marcou muito quando você disse que a gente se conforta na homogeneidade, né, mas aprende na diversidade, nos ambientes plurais. Então, muito importante essa chamada, né, para coerência na agenda. Muito obrigada por essa partilha. E quem acompanha o Diálogos DC sabe que a gente sempre tenta trazer um case, né, assim, uma história que tangibiliza essa discussão, né? Então, hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Rafaela Lima, que é a fundadora da ONG Agência de Iniciativas Cidadãs, AIC, para falar um pouco sobre a atuação da organização. A Rafaela é doutoranda em comunicação e pesquisa de grupos de lutas relacionados ao enfrentamento ao genocídio da juventude negra. E em seguida a gente vai ouvir a Luísa Camargos, que está ali com ela, que também trabalha na AIC, à frente do projeto, inclusive Luísa. E além de ser, né, a gente falou lá no inicinho de influencer digital, podcaster, palestrante, é a primeira profissional de ERP com síndrome de Down do Brasil. Então a gente vai ter o prazer aqui de ouvir as duas. Bem-vindas, Rafaela e Luísa. Obrigada, boa tarde, gente. É uma honra estar aqui com vocês, né? Fala incrível que nos antecedeu. A gente está dividindo o microfone e o fone para ficar melhor o áudio, tá? Então, primeiro eu, depois a Luísa Camargos, a Lu vai assumir. Vou começar nos descrevendo também. Eu sou uma mulher branca, gorda, tenho cabelo ondulado, uso óculos, estou com uma blusa preta e um colar laranja e marrom. Ao meu lado está a Luísa, que tem o cabelo liso, comprido, castanho, como o meu. Ela está falando que é um pouco loiro, que tem as mechas. Ela usa óculos e está com uma blusa de tricô marrom. Aqui ao fundo tem apenas uma parede creme. Eu queria começar, né, dizendo que da fala que nos antecedeu, que foi muito rica, né, eu queria recuperar um ponto, que é essa ideia de uma ética da diversidade, né, que muitas vezes existe uma leitura de que eu aceito o diferente de mim, né, como se a questão fosse aceitar ou não, né, e isso evidentemente que não existe isso, né, a diversidade é um direito, né? Mas, para além disso, eu acho que a ideia de uma ética da diversidade, ela pode nos dizer algo interessante, né? Quando você acredita que, para além de você trabalhar e incluir como obrigação, você entender a diversidade como um valor, né? Como algo que nos faz humanos, né? Como algo que nos faz interessantes, inclusive, porque, apesar do conforto, né, a homogeneidade ela é monocórdia, né? A gente realmente não aprende se a gente só tem o eco do que a gente acredita, do que a gente faz e diz. Então, a diversidade como um valor mesmo em todos os espaços, em todas as relações, né? Eu acredito muito, e a gente aqui na IC, nessa perspectiva da ética da diversidade. E a ética, né, e trazendo essa palavra ética, eu vou trazer outra, uma expressão, na verdade, que é horizonte ético. Nós somos uma organização da sociedade civil voltada, sobretudo, ao fortalecimento
de coletivos, grupos, entidades, pessoas que promovem causas de interesse público. Então, a gente tem alguns horizontes éticos, né, e alguns temas que estão aqui na ordem do dia, eles estão na nossa pauta, né, cidadania, diversidade, democracia, e a gente promove, né, a gente constrói a gente atua pela construção, né, desses ideais, mesmo desses horizontes éticos, fortalecendo redes e sujeitos e criando metodologias. A nossa missão, na verdade, é construir diálogos, né, e algo que conecta a temática da diversidade, a temática da democracia, né, porque a gente sabe, né, o quanto a convivência com a pluralidade, né, o diálogo com o diferente hoje tem sido um desafio democrático enorme, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva de construir essas pontes. Vou contar rapidamente, né? Então, a AIC, a Agência de Iniciativas Cidadãs, é uma organização que nasce de um projeto de extensão da UFMG dos anos 1990, era uma ação de comunicação para a saúde. A ideia era que comunidades de uma das regiões com mais baixo IDH de Belo Horizonte pudessem falar de temas de saúde a partir da perspectiva que entende saúde como cidadania mesmo, como acesso a direitos, né, como saneamento, como alimentação, segurança alimentar, como direito à participação, educação, enfim. Todo o conceito de saúde, inclusive, que na base, né, do nosso Sistema Único de Saúde. E aí a gente, nessa época, eu faço parte, né, do grupo de fundadores, eu era estudante da comunicação da UFMG, a gente começou, então, um diálogo com comunidades, né, dessa região, que é a região nordeste de Belo Horizonte, a partir desse lugar da comunicação. E o nosso grupo de estudantes, a gente nunca mais quis fazer comunicação nos moldes tradicionais, né? A gente foi muito impactado pela potência dessa comunicação em que os sujeitos são convidados a construir junto, né? E aí, falando de qualidade da democracia e falando de diversidade, eu acho que a gente traz também, né, a partir da trajetória da AIC, essa ideia de que a gente constrói democracia se a gente entende que são múltiplos saberes e múltiplas linguagens e múltiplos sujeitos para construir a cidadania, né? Então, quando a gente, para citar o exemplo, né, desse projeto, que se chamava TV Sala de Espera, quando a gente se juntava para construir um programa de TV comunitária, a gente tinha desde técnicos de comunicação, estudantes, moradores, ativistas, profissionais de saúde, enfim, a gente está falando de rede, né? Uma rede de saberes para construir algo ali que era para dizer de uma questão de cidadania. Agora, se a gente está dizendo de rede, a gente está entendendo que uma rede é uma construção múltipla, né? E está, então, valorizando esses diversos saberes, né? O nosso trabalho ele é muito nesse sentido. A gente trabalha muito com ferramentas de diálogo, com processos de conexão de redes, né? Então, vou citar alguns exemplos para vocês, não vou me alongar muito, porque a Lu está com uma experiência incrível aqui para contar, mas, por exemplo, na pandemia da Covid-19, a gente realizou uma ação que chamava Periferia Viva, que foram mais de 100 coletivos, grupos e movimentos que estavam ali naquele momento, naquela, né, calamidade pública, aquelas coletividades que estavam buscando fazer alguma coisa, e a gente acredita que juntas, né, e juntas a gente tem um poder de impactar e de transformar realidades muito grandes, assim. E a gente vê isso na prática todos os dias, né? Então, esse tipo de ação de conectar sujeitos, né, e fortalecer a partir de processos de valorização e difusão e conexão entre saberes é basicamente o nosso trabalho. E aí, dentro disso, eu queria também trazer a ideia de visibilidade para esses sujeitos, né? Porque eu acho que a gente, quando eu estava vendo a colega falar, né, sobre o quanto é grande o desafio das empresas, né? Ao mesmo tempo, o quanto é necessário e possível, trazendo uma questão que a gente gosta muito do Paulo Freire, que é a ideia de inédito viável.
é algo que ainda não está dado no plano do concreto, mas que é viável se a gente conecta as forças, investe e busca juntos e juntas. Então, a gente está o tempo inteiro em busca aí desse inédito viável, e muitas vezes esse inédito viável, ele diz respeito também a quebrar preconceitos, né? A gente vive numa sociedade extremamente racista, machista, né? Assim, homofóbica. A gente vive numa sociedade que tem uma estrutura que precisa ser questionada, né? Tudo isso que a gente está vendo aí hoje como uma ambiência que exige, né, essa ética da diversidade, isso é construção de lutas, né? E lutas que vão dizer de determinados sujeitos que, por um lado, às vezes não têm visibilidade como sujeitos de direitos, né? E, por outro, muitas vezes, tem uma hipervisibilidade como na ótica do preconceito, né? Se você pensar, por exemplo, né, trazendo um pouco aqui do tema da minha pesquisa, se você pensar homens, jovens, negros, moradores de periferia e pobres, eles têm todo um estereótipo que os associa à violência, né, e que nega direitos, e que gera violência, e que gera morte. Né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto nesse país, é assassinado. Né? Quando a gente fala em genocídio da juventude negra, não é um exagero. A gente está falando mesmo de assassinato em massa. Né? Para citar apenas um exemplo, né, em que a visibilidade, então tem algo aí que é da visibilidade, que é do campo da mídia, que é da cultura, que é das relações sociais, que é desse dia a dia de cada uma e cada um de nós, de não aceitar esse preconceito, de intervir, né, porque às vezes é mais confortável também. Né? Isso aqui não me diz respeito tão diretamente, mas as situações de preconceito, elas são cotidianas. Né? Então, tem uma educação cívica aí, né, que é um dever também de todas nós, e dentro desse dever, né, a gente só consegue dar conta dessa tarefa se for em rede. Né? Então, essa tarefa ela não é nem só das empresas, nem só do terceiro setor, nem só, ela é da sociedade, nem só né, da mídia que está aqui hoje, ela é da sociedade. Né? Portanto, a gente... esse aprendizado, essa abertura à conversa, né, à discussão, ao debate com diferentes, né, isso é para ontem, né, é o nosso, assim, é a nossa grande tarefa hoje, né, porque só assim a gente consegue tecer as redes para lidar com esses desafios enormes que estão colocados. Então, falando de visibilidade, de potência, eu já vou trazer a Lu, né? Luísa Camargos, como presidente da IC, eu queria dizer que é uma honra imensa ter essa profissional aqui, que está com a gente, eu não vou, ela mesma vai falar. Ela é uma história de vida que inspira, né? Quando a gente fala de visibilidade, né? A gente ter espaços em que a gente mostra, né, que esse inédito viável ele pode se tornar, né, realidade. É uma profissional que eu tenho orgulho e muito prazer de trabalhar junto, é uma pessoa incrível de trabalhar mesmo no cotidiano, e ela vai contar um pouco, então, de uma das experiências, né, construídas aqui na IC, a partir da história dela, que é uma história muito bonita. Muito obrigada, eu vou passar para a Lu, gente. Meu nome é Luísa Camargos, e sou a primeira Relações Públicas T21 do Brasil. Sou também digital influencer, podcaster e idealizadora do projeto Bagaceira, que eu levo pessoas com DAO se socializarem e ter um lazer mais aconchegante, eu levo para bares, restaurantes, baladas, para ter uma vida bem autônoma, bem independente, valorizar o dinheiro e tem a ver com tudo isso. Eu comecei a trabalhar na IC em outubro agora, dia 7 de outubro, vou completar 3 anos de IC agora. E foi nessa época quando eu criei o Inclusive Luísa. Estava
era muito lugar, todo mundo lugar, mas quando começou tudo, mas inclusive Luísa mesmo, comecei em 2020, foi meio intercalado. E o Inclusive Luísa se utiliza, né, de várias mídias, né, mídias em geral, em diversas para acompanhar a minha trajetória de vida e de várias pessoas com deficiência. O objetivo é sensibilizar e mobilizar as pessoas para a causa da inclusão. Para isso, nós convidamos pessoas com deficiência para contarem suas histórias de vida. As histórias de vida são muito importantes, pois, além de informar, elas ajudam a tornar conhecidas as trajetórias de outras pessoas com deficiência. Assim, a gente usa as mídias para dar visibilidade e conscientizar sobre a causa da inclusão e combater o capacitismo. Entre os trabalhos do Inclusive Luísa está o podcast, que vai estrear, na verdade, na quarta-feira agora, dia 21 de setembro. E nele nós conversamos com pessoas com e sem deficiência sobre a inclusão e o anticapacitismo. Cada espaço que eu ocupo é um espaço que precisa ser ocupado. E para isso precisa ser acessível a todas as pessoas. Inclusive, Luísa, de um jeito muito especial, promove esse acesso e ajuda a garantir a cidadania das pessoas com deficiência. Ele contribui também para melhorar a qualidade da nossa democracia. Todo mundo cabe no mundo. Todo mundo cabe no mundo. E o mundo fica melhor quando todos cabem nele. Me sigam nas redes sociais, nas plataformas de podcast e no YouTube. Aí tem da AIC, AIC_Cidadania. O meu é Lu SR Camargos. Muito obrigada por compartilharem a história, Luísa e Rafaela. Como a Grazi disse, né, a gente está sempre aí aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Eu fui a primeira a falar aqui, eu não disse como eu estava, então acho que eu posso falar nesse momento. A Adriana, que foi a segunda a falar, também acho que pode ali contar como ela está. Então, sou uma mulher branca, do cabelo preto, estou aqui com uma blusa azul escuro, com listras prateadas. A Adriana, conta, Adriana, como você está? Eu sou uma mulher branca, também com cabelo castanho claro, na altura do pescoço, né? Não chega no ombro, nem anelado, nem liso. Estou com uma blusa de tricô branca e meu fundo está bem neutro, é uma divisória meio begezinha, com umas listas marrons, tem um abajurzinho lá no fundo, mas que está parecendo pouco, e um sofá vinho que está parecendo menos ainda. Sim, obrigada, Adriana. E a gente está aqui também com o Dr. Jarbas, que é o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais. Bem-vindo, Dr. Jarbas. Mas antes vou ler aqui, copiar, porque o currículo é extenso. O Dr. Jarbas é natural de Montes Claros, ingressou no Ministério Público de Minas Gerais nos anos 90, tendo exercido aí a função de promotor de justiça nas comarcas de Januária,
Manga, Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Ele foi promovido ao cargo de Procurador de Justiça e assumiu a coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e de Habitação e Urbanismo. Ele também passou pelos Conselhos Nacionais do Ministério Público e dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e também da União. Escreveu diversas obras e foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti com uma obra jurídica que estudou os direitos da população em situação de rua. E desde 2020, ele exerce o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então, muito bem-vindo, Jarbas, um prazer tê-lo aqui. A gente está aqui discutindo a qualidade da cidadania e da democracia e a gente queria ouvi-lo sobre esse assunto. Prazer. Muito prazer, agradeço a Paula Carvalho aí pela oportunidade, agradecer ao Diário do Comércio, a todas os que me convidaram, é uma alegria grande. O jornal é um jornal com história belíssima, patrimônio nosso, então eu quero agradecer aí a Adriana Bus pelo convite, dizer que tem um prazer aqui muito grande estar nessa mesa virtual aí com o Raimundo Soares, com a Rafaela Lima, com a Luísa Camargo e a Grazi Mendes. Eu estava presidindo aqui agora uma sessão do Conselho Superior do Ministério Público. A sessão prolongou um pouco por conta dos julgamentos que nós tínhamos e, portanto, eu peço desculpas não ter acompanhado as discussões e as apresentações anteriores. Fico muito satisfeito de ver o Ministério Público ter sido lembrado para participar dessas discussões comemorativas da aniversário da história do Diário do Comércio. Fico muito satisfeito como Procurador-Geral de Justiça. Eu não sei se eu preciso me descrever, né? Eu sou branco, cabelo mais claro, estou de terno, né? Camisa branca, paletó azul, gravata verde mares, vamos assim dizer. Estou numa mesa com a bandeira de Minas atrás, a do Brasil e a do Ministério Público. Ao fundo tem uma parede de madeira que segura aqui a imagem nossa, sobretudo nas redes virtuais. E o tema que está em discussão aqui está muito próximo do papel do Ministério Público. O Ministério Público nos termos da Constituição brasileira, o artigo 127, é uma instituição essencial ao funcionamento da justiça, tem caráter permanente, quer dizer, não pode ser extinta, espécie de uma cláusula pétrea, e é responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos fundamentais, os direitos coletivos e os direitos individuais indisponíveis. Quais são esses direitos individuais indisponíveis? Aquele da personalidade, das pessoas, são direitos individuais, porque o Ministério Público, a atuação do Ministério Público se dá normalmente na causa pública, na causa coletiva, mas o Constituinte garantiu a intervenção do Ministério Público na defesa dos direitos individuais indisponíveis. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição com garantias de autonomia, independência, de instrumentos jurídicos, de orçamento, de autogestão, para defender aqueles direitos que são de todos e não são de ninguém. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa missão não é bem destinada ao Ministério Público, embora o Ministério Público também exerça. Estou dando um exemplo. Na França, o Ministério Público é um pouco diferente. O do Brasil, o Ministério Público vem ocupar o espaço da cidadania. Normalmente, isso se faz, sobretudo nos Estados Unidos, com as ações de classe, com associações e entidades. No Brasil, como nós não temos uma cultura fortalecida, o Constituinte e algumas leis anteriores deram esse formato. O Ministério Público, então, é uma instituição que, como se fosse um poder, embora formalmente não seja, responsável pela defesa das causas públicas. Quais são as causas públicas? Aquelas que são de todos, mas que não têm
um defensor específico. Muitas vezes, as maiorias, ou mesmo um governo, ele não vai defender aquela causa pública para a qual o Ministério Público é responsável. Por quê? Porque não tem interesse, por interesse político ou outro, por questões específicas. Então, o que fez a Constituição? Falou, não, no Brasil, independente dos interesses dos poderes e de governos, terá uma instituição para defender esses valores. E falar de ordem jurídica é algo muito amplo. A ordem jurídica democrática do país é algo muito amplo. Isso dá ao Ministério Público uma autorização, uma autoridade para defender esses valores, vamos dizer, sociais. E o regime democrático é isso, tudo que venha contra o regime das liberdades, o regime democrático, esse regime que, se não é o perfeito, não há dúvida que é o melhor, então tem um órgão que pode defender. Isso se faz no âmbito do Poder Judiciário ou no âmbito interno do próprio Ministério Público, através dos seus acordos, das suas ações, sem provocar o Poder Judiciário. O Ministério Público é responsável para fiscalizar os atos do Executivo, para dar cumprimento à legislação brasileira e à ordem jurídica, e também é responsável para provocar o Judiciário naquelas causas que são de interesse público, porque o Judiciário não pode agir de ofício, o Judiciário tem que ser provocado para depois, aí sim, garantir a aplicação da lei e da Constituição, sobretudo. Então, normalmente, até nós estamos vendo aí uma ação do Supremo Tribunal Federal um pouco fora do parâmetro normal, o Judiciário ele não age de ofício, ele tem que ser provocado. É como se fosse uma mulher que precisa ser fecundada para ter um filho. Então, o Ministério Público precisa, nas causas públicas, provocar o Poder Judiciário. E os temas todos que foram falados aqui, eles têm muito a ver com o Ministério Público. O que é direito fundamental? Quais são esses direitos da personalidade que o Ministério Público tem que estar sempre defendendo os disponíveis? São aqueles direitos que são de todos nós. Nós precisamos de que haja respeito ao meio ambiente, às normas ambientais, e que não haja um ataque ao meio ambiente. Então, precisa de alguém que tem a condição de fazer isso, autoridade moral, jurídica e legal é o Ministério Público, que não vai deixar, porque o meio ambiente pertence a todos. O Ministério Público zela para que as relações de consumidor-empresas sejam dentro dos parâmetros do Código do Consumidor. É um interesse coletivo que o Ministério Público também zela. E nesses casos específicos, e tantos outros, mais especificamente, aí até a homenagem à palestra anterior, cabe ao Ministério Público defender os direitos das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, especificamente falando. Então, cabe ao Ministério Público sempre a defesa desses direitos fundamentais da pessoa humana. Então, nós estamos exatamente dentro da linha de desenvolvimento sustentável e de respeito aos direitos. E o acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito fundamental. Nós todos temos direito ao acesso à justiça e o judiciário é obrigado a dar resposta. Muitas vezes as pessoas falam, mas o Supremo Tribunal Federal não poderia ter julgado aquela ação daquele jeito. Ora, se o Supremo ele obrigatoriamente tem que receber a ação e julgar, ele não está fugindo das atribuições. Foge das atribuições quando sai do processo legal, do devido processo legal, que nós temos as regras do processo legal. E o Ministério Público é um desses responsáveis para que o processo legal seja observado. E, por fim, para falar de instituições eficazes, a própria Constituição fala, e a legislação, que o Ministério Público, cabe ao Ministério Público zelar para o respeito aos poderes, quer dizer, ataques aos poderes, o Ministério Público pode reagir, porque nós estamos numa democracia, nós temos que fazer a defesa das nossas opiniões e atitudes por meio dos instrumentos legais dentro do devido processo legal.
mas também de que os poderes respeitem os direitos dos cidadãos. Então, o Ministério Público está dentro de um conjunto de um sistema que, com atribuições, com garantias, com orçamento, com autonomia, com independência, para poder, sempre que necessário, muitas vezes, ir ao Poder Judiciário para fazer valer o que está na Constituição, nas leis, garantir os direitos das pessoas que mais precisam, mas também resolver, como tem sido feito hoje, dentro do próprio Ministério Público. Aqui em Minas, nós fez um ano, exatamente sábado, o Centro de Autocomposição de Conflitos do Ministério Público, o que dá ao Ministério Público uma autoridade, que já faz há 30 anos, agora de forma organizada, de solucionar as grandes questões públicas dentro do Ministério Público, sem necessidade, muitas vezes, de provocar o judiciário, até porque o acesso à justiça pressupõe uma justiça rápida, célere e que responda. E, muitas vezes, a judicialização demasiada acaba não permitindo a que o judiciário possa julgar os processos dentro de prazos mais rápidos. De forma, Paula, que eu faço essa breve síntese aqui, sei que o tempo é curto, temos outras pessoas para se manifestarem, para dizer que o Ministério Público é uma instituição da República, uma instituição republicana, autônoma, independente, que erra também, porque nós somos seres humanos, todos falíveis, mas que tem procurado acertar. Eu tenho certeza que tem contribuído mais para o Brasil do que, eventualmente, não cumprindo suas funções. Às vezes, os promotores podem até ceder um ou outro numa situação concreta, mas todo mundo aqui trabalha tentando acertar, fazendo o melhor, respeitando os direitos de todos, o devido processo legal e, sobretudo, defendendo o regime democrático. Acho que esse aí é um dever de todos nós, mas do Ministério Público é um dever qualificado. Está dentro da sua função constitucional a defesa do regime democrático e da ordem jurídica. Obrigado pela atenção. Obrigada, Dr. Jarbas, pela fala, por enfatizar aí a democracia, né? Sim, a gente precisa falar sobre democracia e também cidadania, o trabalho do Ministério Público, né? Como essa essência para garantir a qualidade da democracia e da cidadania, desse futuro justo que a gente estava falando aqui anteriormente, que a gente gostaria de construir. São muitas informações, muitas reflexões trazidas aqui, né, por todos vocês, muitas possibilidades também de ampliação desse debate. Então, eu queria convidar o professor Raimundo Soares, que é representante do Movimento Minas 2032 e diretor do Instituto Orior, para nos ajudar a encontrar uma linha condutora assim, para essa próxima rodada de discussão. Bem-vindo, professor. Você poderia fazer essa colheita e propor esse primeiro questionamento para a gente? Grato, Paola. Pessoal, muito grato por estar nessa mesa bem super especial, com um tema muito oportuno. Quando a gente trata de democracia e cidadania, né, nesse momento histórico, não só para o país, mas para o mundo, é a conversa. É a conversa que se deve ter. A cidadania, a ideia de cidadão vem de civitas, do latim, cidade, e que também significava o indivíduo que morava na cidade, que tem os deveres e tem direitos com relação à cidade. A democracia, a ideia do governo do povo, demo, kratos, isso começa lá na Grécia, o que está mais próximo da gente, que era uma república diferente. A gente vem aperfeiçoando a nossa república. Naquele período, era só homens e atenienses que tinham direito a participar de uma democracia direta, que era uma comunidade menor e que participava das discussões. Daí nós tivemos, a democracia foi evoluindo para a democracia representativa. Isso não foi do dia para a noite, não está sendo, né, do dia para a noite, porque ainda não temos uma democracia perfeita, está num processo de aperfeiçoamento. Muita gente morreu lá atrás, temos que agradecer a muita gente por estarmos nesse momento, em termos de mundo e país. A Revolução Francesa teve um peso enorme, influenciar o mundo para que chegássemos à possibilidade do povo
ter seus representantes para definirem seu destino. Foram influenciados pelo iluminismo, quando a gente sai de um mundo absolutista, onde Deus governava tudo. Eram 3 estados. Primeiro, o estado que era o clero, o primeiro estado. O segundo estado, a monarquia. O terceiro era o povo, os burgueses e o povo. Influenciados pelo iluminismo, quando a razão, quando a ciência começa a ter um peso sobre as decisões, sobre a estruturação de uma sociedade, e vai influenciar nas ciências, isso acaba trazendo consequências para o mundo político, para o mundo governamental. E aí vai surgir a semente da república, a ideia de uma república, a ideia de uma democracia. Repito, muita gente morreu para a gente estar nesse estágio aqui agora. A caminhada continua, a trajetória continua. Com relação às falas, antes de colocar, eu gostaria de me apresentar fisicamente para as pessoas que não podem enxergar. Embora eu esteja sentado, sou um homem com descendência árabe, com a cabeça raspada, uma barba grande, grisalha. Estou com uma camisa preta. Acho que está de bom tamanho. Eu ia falar das minhas orelhas do meu lado, mas acho que está de bom tamanho. É só imaginar um árabe. E aí você vai ter na sua imaginação a minha foto, a minha figura. Tá? Então, gostaria de colocar, uma vez falado da ideia do cidadão, da ideia da democracia, que ela vem evoluindo, é um processo, uma trajetória que vai passando por gerações. Nas falas, nós tivemos a Grazi pontuando a questão da inclusão nas organizações, a inclusão nas empresas. Só para lembrar, as organizações elas estão dentro de um organismo maior e mais complexo, que é a própria sociedade, que está dentro de um organismo maior e mais complexo, que é o próprio planeta. O enfoque que eu vou trazer, essa síntese, é um enfoque biossistêmico. Então, não tem nada que ocorra na sociedade que não influencie na realidade das organizações e no comportamento das lideranças e dos indivíduos, os liderados. Depois, a Rafaela e a Luísa trazem também o trabalho, né, uma história de inclusão, experiências fantásticas, que vai atentar para a questão do jovem negro, que vem sendo assassinado diariamente em nosso país. Isso não ocorre por acaso. Tem também uma história, uma trajetória. A Grazi vem falar da condição da mulher também. Isso não é por acaso, tem uma história. A Luísa traz a questão de quem tem alguma deficiência, e pelo olhar bissistêmico, somos todos, cada um tem a sua deficiência, todos nós somos deficientes, todos temos necessidades especiais, cada um com as suas. O que existe são peculiaridades, indivíduos. Biosistemicamente também, somos todos negros, todos pretos. Viemos todos de uma mesma comunidade da África, e como qualquer organismo conversa com o ambiente que ele está inserido, há uma adequação. Então, comunidades de humanos que foram para regiões menos ensolaradas perderam pigmentação e ficaram com uma pele de pior qualidade do que a pele negra. Somos todos literalmente parentes. Parentes. Quando alguém fechar o carro de vocês no meio do trânsito, na hora de xingar, lembra que ele é teu primo. Talvez teu primo mais afastado. E o que está por trás desses preconceitos? Ignorância. Ignorância. Não é por acaso que a Grazi traz a questão da educação muito forte. Muito forte. Porque essa ignorância traz consequências trágicas para a vida das minorias, das maiorias minorizadas, na verdade. Das maiorias minorizadas.
O Jarbas traz para a gente o olhar do governo, a responsabilidade que uma das parcelas, uma das faces do governo tem para dar vida à nossa Constituição. Que a gente olha na Constituição de 88, ela foi feita de uma forma participativa. A sociedade participou da confecção dessa nossa Constituição. E, por incrível que pareça, boa parte da sociedade não conhece a nossa Constituição. E ali temos soluções fantásticas. Temos premissas de conduta fantásticas, que, se obedecidas, nós não estaríamos vivenciando os dilemas que nós estamos vivenciando. Por exemplo, quando a gente fala do nosso contexto, que é um contexto político que está no mundo hoje e está aqui no país também, quando fala de esquerda, direita, o que é a esquerda, o que é a direita, como é que surgem esses termos? Na Revolução Francesa, tinha o rei que ficava no centro de um plenário, e os que ficavam à direita do rei eram os conservadores. Era a classe mais privilegiada. Eram os conservadores. Os que ficavam à esquerda era o pessoal mais representante do povo, dos trabalhadores. E daí surge a esquerda e a direita com esse enfoque político, que, na verdade, se complementam. São olhares de mundo complementares. E tem mais. As pessoas têm natureza de esquerda e natureza de direita. As pessoas não se tornam de direita, elas não se tornam de esquerda. Isso é visceral. Elas nascem com esse olhar. É só vocês lembrarem de amigos de vocês, ou na própria família de vocês, pessoas que foram criadas juntas. Tem o pessoal que tem uma natureza de esquerda e o pessoal que tem uma natureza de direita. Então, nos matamos fisicamente, moralmente, nos anulamos por ignorância. Não tem uma percepção mais aprofundada e abrangente do que seja a vida, como é que ela está presente em nós, e como é que esses princípios naturais induzem as nossas condutas, influenciando a intenção que a Grazi estava comentando. Que tudo começa pela intenção. Tudo começa no mundo imaginário. Como também foi comentado do Freire. Né? Tudo começa no mundo imaginário. Posto isso, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Em face do nosso contexto político acirrado, não só no Brasil, mas no mundo, mas trazendo para a nossa realidade, como que esse contexto, em que ele promove desafios para a missão de vocês, das suas organizações, e o que fazer? Então, a princípio, eu gostaria de colocar, primeiramente, para o Dr. Jarbas. Por favor, Jarbas. Obrigado, professor Raimundo Soares. Obrigado pela sua lúcida exposição, de certo modo. Concordo aí, basicamente, com as questões que foram apresentadas. O que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, um pouco está acontecendo no mundo, óbvio, né? Todo mundo sabe, mas aqui no Brasil, até pelo momento eleitoral, nós estamos vivendo um sistema aí de nós contra eles, que já vinha de muito tempo, agora com as pessoas muito agitadas, querendo convencer através de imposição, separando os brasileiros entre sulistas e nordestinos, pobres e ricos, brancos, negros e outras raças. Quer dizer, é um sistema uma coisa muito ruim. Mas também acho que, como esperançoso, como bom mineiro, eu acho que tudo passa. Até as nuvens cinzentas passam, as coisas passam. Vejo aí que não vejo risco à democracia, sinceramente falando. Acho que isso faz parte de um discurso de interesses, né? Às vezes alimentados por A, B, ou C, D, E, F, G, H, para alimentar aí essa questão. Acho que está tendo muitos ataques à democracia, ao regime democrático, né? Multidões enfurecidas, pregando o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal.
Nós tivemos aqui um evento sexta-feira, aqui do Dia do Ministério Público, eu disse, criticar sim, contestar sim, afrontar jamais. Nós precisamos que as instituições também, de outro lado, aí eu vejo risco à democracia, não, ataque à democracia, quando as instituições não fazem o seu próprio autocontrole. Porque você tem o poder não é limitado, você tem suas competências. Então, muitas vezes, principalmente o Supremo Tribunal, que é o último a falar, o Ministério Público, quando age, o Executivo, quando vai tomar uma decisão, o Legislativo, quando legisla, o cidadão, quando vai legitimamente usar o seu direito de expressão, liberdade de expressão, nós temos que fazer um autocontrole. E autocontrole é avanço civilizatório. As pessoas devem fazer essa autorreflexão. Você faz política, que é autocontrole, é política, dentro de casa, com o seu vizinho, na sua profissão. Então, a rede social, os meios virtuais, não te dá um nada consta, um direito livre para você colocar seus entendimentos de qualquer forma. Você não pode ofender uma pessoa pela sua cor, porque você acha que aquela pessoa parece determinado animal. Você tem que fazer o seu autocontrole. Você tem que, às vezes, guardar para si e fazer uma autorreflexão. Isso está errado. Nós podemos intitular as pessoas dessa forma. E os poderes, eles precisam fazer um autocontrole. O Ministério Público não pode sair acusando todas as pessoas de qualquer forma, sem uma investigação, dando o nosso caso, porque você pode matar uma pessoa viva com acusação irresponsável leviana. Eu até falo, eu prefiro 1000 vezes absolver, entre aspas, culpados do que a condenar um inocente. Então, nós precisamos de ter autocontrole. Então, as instituições, no caso, as instituições de Estado, não são nem de governo, são de Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Executivo, Receita e determinados órgãos com autonomia e independência, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Polícia Civil e Militar, todos nós temos que fazer um autocontrole e adaptar o avanço civilizatório. Nós não podemos achar, nós, poder público, que nós podemos tudo de qualquer jeito. Do outro lado está um cidadão, está uma pessoa que às vezes errou, mas pode corrigir, pode pagar pelo que fez e ter uma outra conduta. Então, nós podemos trabalhar por isso, que eu acho, o Ministério Público, isso é um ponto de processo de avanço civilizatório, mas dentro das nossas funções, nós também temos que zelar para o cumprimento do que está na Carta Magna. A Carta Magna nada mais é do que um contrato que todos nós fizemos através dos mandatários que nós colocamos lá. Eu elegi, todo mundo elegeu, escreveu uma carta que é a Carta para Todos. E lá garante os direitos que têm que ser observados pelo poder público em relação ao cidadão, do cidadão com o outro. Então, voltando aqui para concluir da parte do Ministério Público, nós temos que saber utilizar os instrumentos, nem sempre o caminho judicial de um processo é o melhor caminho, às vezes uma composição, uma articulação que dá mais trabalho do que propor um processo, você consegue pacificar e trazer a paz social. Finalizando, eu acho que nós temos que, quem está no poder público, nós somos, na verdade, servidores, nós somos servidores públicos, nós temos que saber que nós estamos a serviço do povo, nós temos também que dar o exemplo. E o exemplo passa por respeito ao cidadão, respeito ao sentimento da população e a defesa intransigente dos direitos inalienáveis, entre eles o regime democrático. Eu acho que o Ministério Público, com o peso da sua caneta, da sua imagem pública, que é ainda muito positiva, nós temos que trabalhar na construção de uma sociedade realmente melhor do que a atual, com a esperança de que os líderes que têm que dar o exemplo, eles assim o façam. Eu acho que o líder põe fogo ou pacifica, às vezes, uma frase só. Uma frase só uma frase, não precisa mais do que isso. Ele já traz uma certa tranquilidade. Então, nós precisamos trabalhar isso e o Ministério Público será sempre um fator nesse jogo. Nós amadurecemos muito, né, de 30 anos da Constituição para cá, e nós estamos trabalhando, sim,
para a efetividade, para o respeito aos direitos de todos, buscando as alternativas legais para a gente encontrar o objetivo da lei. O objetivo da lei não é o conflito, o objetivo da lei é a pacificação. Daí porque nós podemos contribuir muito nisso, professor, razão pela qual também agradeço a oportunidade de falar, para a Paula, para o Diário do Comércio, para o professor Raimundo, meus colegas de mesa aqui, mesa virtual hoje. Ok? Muito obrigada, doutor Jarbas, pela participação no debate. É um debate, né? O doutor Jarbas concordou ali com o professor Raimundo. Não precisamos todos concordar, podemos discordar, é um debate. Quer trazer algum ponto, Grazi? Gostaria, sim, gostaria de agradecer também ao professor Raimundo aí, né, por essa essa colheita, eu acho que foi assim que Paula chamou também do campo. E trazer um pouco dessa perspectiva, né, do tensionamento e aí eu estou trazendo aqui muita questão também das empresas, e aí de uma reflexão também como parte de um dos grupos subrepresentados dentro dessas empresas, que não falo por todo mundo, vou falar sempre em primeira pessoa, porque nós somos diferentes, plurais e com percepções diferentes também, né? Então, acredito que esse momento de tensão ele também é fruto de mudanças estruturais da nossa sociedade. Então, a partir do momento em que temos novas vozes, novas narrativas, e aí a gente tem as novas tecnologias digitais também ampliando vozes que, por muito tempo, né, ficaram silenciadas, sempre existentes, né, mas silenciadas em muitos contextos, isso tensiona uma estrutura e tensiona aquilo que a gente condicionou como normalidade, que é essa sociologia das ausências nos espaços, das vozes, do protagonismo. Isso gera reação. Isso mexe com algo que é fundamental para essa discussão, que é essa disputa. O futuro está em disputa. E está em disputa porque a gente está falando sobre dinâmicas de poder. Que estão estabelecidas historicamente até hoje e que tensionam para serem mantidas como estavam. O Emicida tem uma música que ele fala para que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Por isso é importante a gente questionar. Eu vou colocar aqui um pouquinho, né, a questão racial para o Brasil, que é uma questão central. A polícia, professor Raimundo, sabe quem é preto e quem não é. As organizações, os profissionais de RH que fazem as contratações sabem quem é preto e quem não é. Né? Então, se a gente vive um contexto em que, se é verdade, né, que a raça no sentido biológico, é muito recente essa desconstrução ali pelo Projeto Genoma, que ela não existe no sentido biológico, essa ideia racial que a gente coloca é essa construção política ideológica baseada em privilégios e exclusões, que é fruto de uma história que a gente construiu até aqui. Isso vale para todos esses grupos subrepresentados. Então, a gente só vai conseguir entender essas disputas de poder e esses tensionamentos a partir de uma perspectiva relacional. E essa perspectiva relacional que nos apontam mulheres para determinados contextos, determinados lugares dentro das organizações, dentro dessa organização mais complexa, como o professor trouxe, né, da sociedade. Então, a gente discutiu durante esse contexto de pandemia muito a economia do cuidado, né? Quem são as pessoas que fazem um trabalho que é invisibilizado, mas que é fundamental para a nossa sociedade, que é não remunerado, não reconhecido e que é atribuído como algo do campo do natural, né, que são as mulheres, as mães, e que durante esse período aí a gente viu tão nitidamente essa sobrecarga, e não por isso a gente teve um retrocesso. Então, nós trabalhamos muito para aumentar a representatividade de mulheres no mercado formal de trabalho, e num primeiro ano de pandemia já houve uma redução de mais de 15% de mulheres no mercado formal de trabalho, e não à toa uma sobrecarga muito grande emocional em função de todos os cuidados e das mudanças. A pesquisa sobre
trabalho remoto, que só 10% da nossa população aqui pôde usufruir, mostrou uma percepção muito diferente entre homens e mulheres, por exemplo. Então, e essa sobrecarga estava nitidamente, né, com esse grupo de mulheres apontadas dentro de uma sociedade com determinadas tarefas e funções que não são distribuídas de uma forma equitativa. Quando a gente olha para a população negra e periférica do Brasil, foi a população, e isso também em outros lugares do mundo, que mais sofreu os efeitos da pandemia. E que não à toa, por essa construção histórica, são as pessoas que têm menos acesso à saúde, né, às condições favoráveis para se manter em isolamento. A população periférica do Brasil não teve isolamento, né, não pôde trabalhar de casa, não pôde fazer... lá no Morro do Papagaio, a gente acompanhando os estudantes, por exemplo, não puderam participar de aulas online por quais são os dispositivos, 5G que a gente acabou de lançar no Brasil, a gente tem mais de 30% da nossa população que sequer chegou no 3G, né, que não tem acesso. Então, o que a gente está discutindo também é muito como que a gente mexe nessas dinâmicas de poder que estão estabelecidas para que a gente possa construir uma noção coletiva de progresso. E não é todo avanço que é progresso. A gente nunca teve tanta tecnologia disponível e, ao mesmo tempo, índices tão grandes dessas desigualdades sociais que estão estabelecidas. Então, grupos vivendo que seria uma distopia já no agora, em que a gente tem profissionais do futuro aí desenvolvendo habilidades, né, de essa atuação com profissionais digitais e tudo mais, e, ao mesmo tempo, um precariado, né? Pessoas que estão vivendo em condições de trabalho que estão muito relacionadas aos aplicativos, a essa plataforma que estão sendo colocadas, e isso ao mesmo tempo. Pergunta que o futuro está nos interrogando. Esse é o futuro que a gente quer, em que a gente tem uma pequena parcela da população vivendo, né, e se beneficiando de avanços tecnológicos e da construção, né, de um tipo de sociedade para um grupo muito reduzido, enquanto a grande parte da população tem que lidar com as falhas desses sistemas, e a essas populações são impostas. Esse tensionamento precisa acontecer, porque o que a gente precisa desenvolver durante essas fases de transição, assim como o professor trouxe, quais são as pontes, quais são os diálogos necessários para serem estabelecidos e quais são os movimentos que vamos fazer para encarar. A Ariano Suassuna tem uma definição que sempre eu me conectei muito, que quando perguntado se ele era otimista ou pessimista em relação ao futuro, ele falava que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e que ele se autodenominava um realista esperançoso. É nesse lugar que eu coloco também a minha perspectiva, a minha lente, porque para ser realistas a gente não pode não perceber o que está acontecendo, não checar a realidade, não encarar de frente os problemas que a gente tem. A gente não pode deixar debaixo do tapete as questões, as grandes questões que a gente precisa se colocar de forma desconfortável para ter essas conversas, e aí sim a gente fazer as mudanças necessárias. Realistas checam, põem reparo na vida, como diria aí algumas pessoas, a gente pôr reparo na vida e tentar olhar para isso. Não pode ser aceitável um futuro em que a cada 23 minutos um jovem negro morre nesse país. Uma potência, alguém que poderia estar aí criando uma outra solução, fazendo a nova revolução que a gente precisa, criando um novo dispositivo digital, e essa vida é interrompida. A gente não pode aceitar um futuro em que pessoas trans só têm 35 anos como expectativa de vida, ou que está 90% estão colocadas à margem na sociedade e não têm acesso aos processos de inclusão dentro das organizações. Esse não pode ser um futuro para nós. A gente não pode ter um futuro em que a maior parte da população, 56% dessa população, está inserido em subemprego ou subrepresentado nas principais, né, organizações, em quem está tomando decisão no legislativo,
nas posições políticas que a gente tem da organização. Não, a gente não pode olhar para isso, a gente pode olhar para um congresso e ver a ausência de mulheres, né, ali representadas também, de pessoas com deficiência. Então, entender futuro é entender potencial de mudança. E mudança gera esses questionamentos. A gente está vivendo um contexto agora em que a gente vai precisar encarar isso e talvez piore um pouco antes de melhorar, como parte de um processo de mudança. A gente precisa ter esperança, né? Então, ser realista e esperançosa. A gente precisa, de vez em quando é difícil, a gente se ancorar na esperança diante, né, de tanta brutalidade do nosso tempo, diante de tanta violência, mas o professor Raimundo trouxe que muitas pessoas pavimentaram o caminho até aqui, permitiram que a gente chegasse até aqui, né, e a gente precisa olhar para isso e reconhecer nessa história que, como ancestrais do futuro que somos, está na nossa mão também o enredo da história, para que a gente, a partir do que a gente está construindo aqui coletivamente, a gente precisa responder para o futuro qual é o futuro que a gente não só deseja, mas que a gente vai construir no agora, efetivamente a cada passo. Então, é tenso o momento que a gente está vivendo, tem pessoas morrendo em função disso, e isso é, portanto, urgente e necessário. Ampliar espaços de diálogo como o que a gente está fazendo aqui hoje é fundamental para que a gente possa fazer as mudanças necessárias e urgentes do nosso tempo. E todos juntos aqui nessa construção. Muito obrigada, Grazi. Uhum. Rafaela, gostaria de trazer o seu ponto de vista, porque é muito isso também, né? De como que a gente rompe um status quo e como que a gente conta a história com outras lentes, né? Qual que é a sua percepção, Rafaela, sobre essa questão? Em relação ao momento que a gente vive, eu acho que tem algo que, enfim, que vocês já disseram, mas eu gostaria de ressaltar, que é a necessidade da gente entender a realidade como algo que não está dado, mas como uma construção, né? Eu acredito muito que, nesse momento, e a gente aqui trabalha com educação, né? Assim, quase, acho que temos isso em comum com a informação, com a educação. Eu acho que, muitas vezes, e aí falando do desafio, pensando a partir da IC, o que a gente precisa é fazer um convite à problematização, porque, às vezes, parece que as pessoas só estão dispostas a medir o mundo com a régua delas, né? E é muito importante que a gente compreenda, né, que a nossa realidade social ela é uma construção complexa e de sujeitos diversos, né? Então, o convite que a gente faz o tempo inteiro é a problematização das situações diversas, né, e das desigualdades. Voltando no que a colega trouxe sobre a ideia de desenvolvimento, né, de desenvolvimento humano, do conceito de desenvolvimento humano, que diz que o elemento fundamental do desenvolvimento humano é oportunidade, as pessoas terem oportunidades para que possam fazer escolhas, né? Então, é muito diferente, né? O jovem que está ali no aplicativo, em toda uma precarização, porque uma série de fatores do lugar em que ele nasceu, da classe social, da cor da pele, de uma série de opressões, né? Vão levando ele aquele tipo de trabalho, né, e não a outro, né, do que a pessoa que teve oportunidades para fazer escolhas. Eu acho muito interessante a gente pensar isso no momento em que as pessoas, por exemplo, questionam cota, né, questionam as políticas afirmativas, né? Então, eu penso muito nesse exercício de convidar, né, de fazer esse convite à problematização, porque se a gente também nega essas pessoas que estão trazendo esses discursos muito reacionários à baila, né, a gente parte do pressuposto que não tem o que conversar, a gente, de fato, não avança. Né? E assim, eu acho que o lugar é esse sempre de problematizar convicções, né, coisas dadas, né, pensar o mundo como uma construção nossa. Mas é extremamente desafiante, eu também acho que mas é de um tensionamento que os direitos são conquistados, não existe direito dado, né? Todos são conquistas, né? Todos são conquistas frutos de muita luta que a gente herda e vai deixar de herança, né?
Então, enfim, né, respondendo de forma mais direta, eu acho que a gente problematiza, acho que a gente dá visibilidade, né, é um desafio grande dar visibilidade a essas pautas, sujeitos, né, a essas redes que estão construindo, e eu também sou do esperançar, eu acho que é o que a vida pede da gente, né? É o lugar da coragem que está junto, né? Citando aí mais um grande poeta nosso, é o que a vida pede da gente mesmo, e acho que é na ação cotidiana, né? Assim, a gente, aquela velha máxima, né? Que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Eu acho que isso vale para qualquer situação de preconceito, né? É esse desafio pequeno do seu dia a dia, né? Assim, do que acontece mesmo nos diversos ambientes e nas diversas situações, que eu acho que a gente, como a Lu, por exemplo, né, Lu, que faz o bagaceira. O que é o bagaceira? É uma galera com síndrome de Down que senta num bar sem tutela, né? São jovens, pessoas com a síndrome de Down que estão ali dizendo, somos pessoas que se divertem, que são no mundo e que somos iguais, né, amor? Eu falo sempre nos planos também, de vez em quando, eu falo que é sexual, porque eu gosto dos frases. Aí eu até queria aproveitar seu gancho, Lu, para falar do conceito de deficiência. O que é deficiência? São características específicas dos sujeitos que, na interação com as barreiras sociais, elas negam a acessibilidade. Isso é deficiência. Então, na verdade, a deficiência é da sociedade, né? É a sociedade que não garante as condições de acessibilidade para as pessoas com as suas mais variadas formas, né? E corpos e modos de viver, de aprender, de amar, de circular, enfim, né? Eu, por exemplo, como mulher gorda, eu enfrento uma série de interdições mesmo ao acesso, né? Evidentemente, de um lugar de privilégios também, mas, enfim, a deficiência ela é sempre nessa interação com a barreira que ainda está dada, e a gente tem que fazer ali o que for possível para, se não der para quebrar, a gente pelo menos vai rachando ela um pouquinho ali, né? Eu acredito muito nisso, assim, que o nosso papel nesse momento no mundo é esse. E nós, como pessoas com síndrome de Down, na verdade, diz que é uma doença e tal. Doença não, tá? Não é doença. Tanto que você está aqui para provar, né? A gente poderia colocar como uma síntese das explanações que, diante do desafio do momento, desafio histórico do momento, e a missão que nós temos de cumprir com as nossas organizações, seria problematizar, nos fóruns em que estamos inseridos, as questões-chave de cada uma das missões. Por exemplo, problematizar a questão da mulher negra, problematizar a questão do jovem negro, isso dentro das organizações, na sociedade, no governo, ter os espaços para problematizar e trazer os olhares para conversar sobre como conduzir essas questões. Poderia ser isso? Eu vou ver se eu consegui entender a provocação do professor, porque eu acho que também tem esse ponto que foi trazido, né, que é a nossa capacidade de fazer essa problematização, esse ponto de diálogo. Eu acrescentaria a questão do nada sobre nós sem nós, né, para que a gente garantisse que essas construções elas vão se dar, né, já na reflexão e na problematização, com a maior pluralidade possível, assim, porque quando a gente traz para dentro das nossas organizações, eu preciso me perguntar quem está dentro das organizações para problematizar essa questão, porque se a gente ainda nem conseguiu trazer as pessoas, quem está aqui dentro precisa buscar ampliar essas vozes para que a gente possa fazer uma problematização, não a partir da gente, desse grupo que ainda é homogêneo, mas a partir dessas pontes, né? Essas pontes que vão sendo estabelecidas. Então, sim, eu acredito muito na ideia potente que a gente tem de fazer essas pontes, de fazer momentos como esse, né, em que a gente vai para além dos nossos muros, para além das nossas áreas de atuação, para além dos nossos grupos, das nossas bolhas, como a gente resume, né, e poder ir tecendo juntos
reflexões necessárias, caminhos possíveis, e concretizando também esses passos e esses movimentos que a gente precisa. E, nesse sentido, eu acho que é fundamental, que é potente, e quem sabe assim, aí a gente passa a ampliar e a conseguir até imaginar uma possibilidade melhor do que o que a gente tenha construído aqui, né? Eu acho que até por meio desse debate, né, a gente viu como que um ambiente plural pode fazer a gente chegar numa outra reflexão que antes talvez não estivesse ali predeterminada na nossa mente, né? Muito bom, agradeço cada um que está aqui, a participação. Infelizmente, chegamos ao fim do debate, um tema denso, de muitas camadas, né? Que algumas que a gente nem chegou a trazer aqui, mas justamente por ser transversal, né? Por fazer parte de tantas áreas da nossa vida. Então, eu convido também a Adriana aqui para trazer a sua palavra e fazer esse encerramento para a gente. Gente, eu só tenho a agradecer, né, a cada uma de vocês, a Grazi, a Luísa, a Rafaela, o professor Raimundo, Paola, o doutor Jarbas. Enfim, esse o desafio, essa proposta, né, do Diário do Comércio, é realizar os diálogos DC, é provocar ambientes como esse, e num contrassenso, né, de um mundo, do mundo atual da comunicação, onde as pessoas consomem cada vez mais notícias rasas, ou não se preocupam, né, com a origem da notícia. Enfim, a gente quer aprofundar, porque a gente sabe justamente isso, né? A gente está nesse momento de transição, né? E depende do que fizermos agora, o futuro que a gente vai viver, né? Então, essa discussão, o Diário do Comércio, junto com o Instituto Orion, né, professor, organiza o Movimento Minas 2032, né, que é justamente essa proposta de articular, e aí a rede, né, Rafa, articular a sociedade para a construção do seu futuro, né? A gente está falando de democracia aqui, né? Cidadania e democracia, cidadania, entender, né, esses problemas estruturantes que a Grazi trouxe, e enfrentá-los, colocar na mesa, entender que a gente faz parte deles, né? E como diz a doutora Luana num encontro anterior, tangibilizar soluções, né? Então, problematizar, né, professor, mas trazendo propostas de caminhos, de soluções, de construção conjunta, e a gente não vai sair desses problemas sem uma rede, sem articulação, e é isso, articulação entre os diversos olhares, né? Então, essa é a ideia do Diálogos DC, essa é a ideia do Movimento Minas 2032, que traz como premissa de discussão desse futuro, né? 2032, porque será o centenário do Diário do Comércio, e a gente traz a Agenda 2030, né, como premissa aí para essa construção desse futuro, né? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos vocês. Aqui foi só mais um debate, e agora o nosso papel é ir criando as ondas, né, para que esse movimento aconteça, né, e a gente, de fato, consiga vislumbrar, mas agir agora para os futuros que queremos, né? Então, muito obrigada a todos e a todas. Abraço grande. Obrigada, gente. Eu deixo o convite para assistir também as lives anteriores, né, no YouTube do Diário do Comércio, e acessar os conteúdos que a gente vem produzindo nesse ano, nessa trajetória aí, rumo à comemoração dos 90 anos do Diário do Comércio, no diariodocomércio.com.br. Então, deixo também o convite para todos estarem lá. Até mais, pessoal. Obrigada.